Olá, pessoal da SpaceX, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente vai então hoje trabalhar a parte do Oriente Médio, já passando aqui para os nossos slides, sem perder tempo, ok? E eu acho importante, né, a gente já começar falando sobre essa definição aqui, de Oriente Médio, que é uma definição ocidental, é uma definição que depende, obviamente, do referencial geográfico. A própria ideia de a própria noção de Oriente e Ocidente depende do seu referencial, o Oriente, o leste e o Ocidente, o oeste. É óbvio que para definir isso a gente depende da nossa referência. Então, portanto, o que é chamado de Oriente Médio, na verdade, é uma região do mundo que para nós, aqui nas Américas, para a Europa, fica a leste, ou seja, fica ao oriente. Então, essa expressão, mas ao mesmo tempo não é um oriente muito distante, perceberam? Então a gente vai chamar de, não é o oriente extremo, como é Japão, não é como é a Península das Coreias, não, é o Oriente Médio. Então, essa expressão ela foi cunhada aqui pelos ocidentais, muito tomando como base o nosso referencial geográfico. Tá certo? É muito difícil para alguém que vive efetivamente no Oriente Médio se conhecer, né, se aceitar, se enxergar como um morador do Oriente Médio, como nós chamamos. Tá? Para eles, a região não se chama assim, até porque eles não conseguem ver o que nós chamamos de Oriente Médio como uma coisa só, como uma coisa única, uma coisa homogênea. Eles vão, na verdade, enxergar várias regiões aí. Vai haver a Pérsia, que é o atual Irã, vai haver o Crescente Fértil, onde está Bagdá, vai haver a Palestina, vai haver a Península do Sinai, a própria Península Arábica, enfim, vai haver várias regiões locais, várias regionalizações locais, que entre os moradores vai fazer muito mais sentido do que essa ideia de Oriente Médio, que é uma ideia que nós aqui no Ocidente colocamos. Tá certo? Então, só para já começar questionando essa noção de Oriente Médio, tudo bem, a gente chama assim, é o nosso referencial daqui, tá? Mas para eles é uma expressão que faz pouco sentido, tá certo? Bom, esse aqui, né, esse mapinha aqui mostra então a região que nós nos acostumamos, né, a chamar assim de Oriente Médio de uma maneira mais limpa. E o que eu queria destacar nesse mapa para vocês aqui são exatamente as principais potências. A Arábia Saudita, que é o maior produtor e exportador de petróleo, da região, o Irã, que também é um grande produtor e exportador de petróleo, tá? E é a segunda maior população da região. A Turquia, que é a maior economia, tá certo? Tem um PIB que chega a quase US$ 1 trilhão, a gente vai ver isso depois. E é a terceira maior população da região. Israel, que é uma grande potência militar, acabou precisando se transformar em uma grande potência militar, principalmente em função do seu entorno. E de todos os países aqui, é o que tem o maior desenvolvimento tecnológico em várias áreas. E o Egito, que apesar de 2015 para cá, principalmente, estar vivendo uma seríssima turbulência política. Na verdade, essa turbulência começa em 2011 com a Primavera Árabe, mas de 2015 para frente isso se agrava. Ainda é a maior população, são quase 100 milhões de egípcios, e é um país muito tradicional, muito importante para a região historicamente, ocupa uma posição geográfica muito importante, por conta principalmente aqui do Canal de Suez. A gente também vai falar um pouco melhor sobre ele. Então a gente não pode, apesar do momento ruim, deixar de destacar o Egito como uma grande potência regional, certo? Então percebam que nós temos aqui já de cara 5 países que disputam o controle geopolítico da região. Tudo bem? Vamos aqui para algumas informações preliminares que eu acho importante da gente trabalhar aqui no Oriente Médio, tá? Vamos lá. Primeiro, eles têm uma população total que gira em torno aí de 400 milhões de habitantes. Tá? É uma população bem significativa, maior, por exemplo, que a população dos Estados Unidos. É quase a população da União Europeia.
que tem aí um pouco mais de 500 milhões de habitantes. Então é um número significativo. Espalhados por 7,2 milhões de quilômetros quadrados, o que não é uma área territorial muito grande, é menor do que o Brasil, por exemplo. Né? O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, então é muita gente, mas ao mesmo tempo eles não estão espalhados por uma área das maiores do mundo. Tá certo? Isso se a gente pegar, obviamente, a região inteira, tá? Essa região do Oriente Médio inteira. Bom, Egito, Irã, Turquia, Arábia Saudita e Iraque, juntos, somados, vão ter aí uma população já de 300 milhões de habitantes. Ou seja, quase toda a população da região. O Egito tem quase 100 milhões, o Irã 80, a Turquia 70 e muitos, aí, a Arábia Saudita e o Iraque aproximadamente 35 milhões de habitantes cada um, certo? Então, esses 5 países aqui sozinhos, eles já vão perfazer aí 300 milhões de pessoas, o que dá aí mais de 3/4, né, da população total da região, tá certo? Bom, continuando aqui, as principais etnias, né, são árabe, a grande maioria é árabe. Depois vem os persas, né, que são, na verdade, a grande maioria vive no Irã. Os iranianos são predominantemente persas. Depois vem os turcos, que obviamente vivem na Turquia, e os curdos. Na verdade, não têm uma pátria, os curdos, na verdade, são a maior etnia, a maior nação sem território, né, sem pátria do mundo. Depois, mais tarde, eu vou mostrar um mapa para vocês, onde se espalha a grande maioria dos curdos, tá certo? Mas, repara, eles estão entre as maiores etnias da região, mas não têm efetivamente um território para chamar de seu, eles não têm um Kurdistão, ok? Então, voltando lá para as principais origens étnicas, seguindo aqui com a religião. 90% da população da região do Oriente Médio é muçulmana, ou seja, segue a religião islâmica. Aqui, tá, cabe a gente fazer uma ponderação importante. Tá? A gente precisa ter a noção de que a gente não pode confundir árabes com muçulmanos. Né? Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Ser árabe significa fazer parte da etnia árabe, o povo que veio da Península Arábica. Enquanto isso, ser muçulmano é seguir a religião islâmica, né? Você se converteu para a religião islâmica. Então, grosso modo, você é capaz de reconhecer, por exemplo, um árabe por conta das características físicas, mas você não é capaz de reconhecer um muçulmano só pelas características físicas, a não ser que ele esteja lá vestindo aquelas vestes características, usando véu, né, no caso das mulheres, se estiver usando burca, que é justamente aquela roupa preta em que as mulheres se cobrem dos pés à cabeça. E aí sim, por conta da roupa, por conta da indumentária, você pode identificar o sujeito como muçulmano, mas por conta da aparência física é impossível, porque qualquer pessoa pode se converter à religião muçulmana. Tá certo? As pessoas fazem muitas vezes essa confusão porque a religião islâmica ela nasceu dentro do povo árabe, tá? Lá no século 7 depois de Cristo. O profeta Mohammed, Maomé, era árabe, tá certo? O Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, foi escrito em árabe e eles acreditam que isso não tenha sido por acaso. Então, existe, sem dúvida nenhuma, uma relação muito íntima, muito próxima entre o povo árabe e a religião muçulmana. Mas hoje, só para vocês terem uma ideia, o maior país muçulmano do mundo é a Indonésia, na Ásia. Né? E os indonésios, eles não são árabes, não são persas, não são turcos, nem curdos, eles são malaios. E eles se converteram ao islamismo justamente lá no bojo da expansão islâmica, entre o século VII, o século VIII e o século IX. Certo? Então, reparem, a maior parte dos muçulmanos hoje, por país, está na Indonésia, que fica lá no Sudeste Asiático, não fica nem no Oriente Médio.
ok? Então, por favor, não caiam nessa armadilha, né, de confundir o que é ser árabe e o que é ser muçulmano. No próprio slide que eu mostrei para vocês ali, ó, os iranianos, 92% da população iraniana é muçulmana e eles são persas, não são árabes, né? Assim como os turcos, né, e os curdos. Tá certo? Então, é importante a gente lembrar aqui dessas diferenças exatamente para não fazer confusão, tá bom? Espero que tenha ficado claro. A maior economia, como eu já citei para vocês, é a Turquia. Hoje, fechou ano passado, na verdade, tá, com um PIB de 822 bilhões de dólares. É a maior economia da região. A segunda maior é a Arábia Saudita, muito em função, obviamente, do petróleo. Tá? E a região é o berço das três maiores religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, o que, sem dúvida nenhuma, acabou levando a sérias disputas, né, territoriais que ganham um cunho étnico-religioso e que começam a explicar, né, em alguma medida, os diversos conflitos que existem no Oriente Médio. Tudo bem? Eu vou fazer uma primeira paradinha para o vídeo não ficar muito longo e a gente volta para o segundo.